Saudações a todos, desejo que todos estejam bem. Retomando a nossa última aula, nós estávamos conversando sobre gerenciamento de risco. Nós conversamos primariamente que o gerenciamento de risco é necessário classificar a fonte do dano, por onde essa descarga atmosférica estaria incidindo e impactando a edificação. E que tipo de dano nós estaríamos avaliando. Essa foi a nossa conversa da última aula. Quero dizer para vocês que, de fato, essa é uma aula que tem suas complicações, porque é uma metodologia de cálculo, ela não é uma aula tão simples. Prometo para vocês que as próximas aulas serão bem mais simples. Bom, as primeiras aulas eram apenas a introdução do que é uma descarga atmosférica, de como ela se dá, de quais são as fontes de dano, né, como elas tangem ou impactam as edificações e as pessoas e toda a nossa sociedade. Foi bem simples, né? Vocês têm que concordar comigo que foi bem simples. A segunda aula, que seria de gerenciamento de risco, ela é um pouco mais complicada e eu não tenho como escapar disso, porque é necessário mostrar para vocês a metodologia de cálculo. Agora há pouco eu passei lá no escritório e conversei com as pessoas que trabalham comigo, meus projetistas, e eles falaram para mim que é a parte da norma que mais aterroriza eles, é o gerenciamento de risco. Por quê? Porque há muita metodologia de cálculo, muita tabela a ser consultada. Se você não trilhar uma linha de raciocínio com começo, meio e fim que seja coesa, você simplesmente se perde no meio de tantas tabelas. Bom, bem para isso, meus queridos, nós temos softwares e aplicativos que facilitam muito a nossa vida, porque eles dão o roteiro de cálculo. Mas como é importante entender esse roteiro de cálculo, estou aqui a destrinchar, a desmembrar um cálculo desde o começo até o fim. Lembro de dizer para vocês, um cálculo relativamente simples de uma unidade, de um conjunto familiar, multifamiliar, né, habitacional, com as 32 unidades. É simples, é um cálculo realmente simples. Existem cálculos muito mais extensos. Imagina que estivéssemos falando de uma tancagem petrolífera, ou que estivéssemos falando de uma situação, vamos supor, de alguma outra situação complexa que envolvesse muito mais riscos, como um paiol de munição, enfim. Não é tão difícil, mas sabemos que não é tão fácil também, né? Então, estamos aqui a destrinchá-los. Retomando alguns aspectos rápidos da última aula, nós entendemos que apenas duas fontes de dano seriam adequadas a serem calculadas para essa edificação, para este prédio de residência multifamiliar, de 32 unidades habitacionais, 120 moradores lá dentro. Nós consideramos que S1, descarga atmosférica de incidência direta na edificação, e um S3, descarga direta na linha, ora podendo ser de telefonia, ora podendo ser na linha elétrica. Essas são as três fontes possíveis de dano. Quais seriam os danos consequentes? Ora, a eletrocução, né, ou o choque elétrico por parte de algum morador vindo de uma descarga direta ou uma descarga direta na edificação ou em alguma das linhas, telefonia ou elétrica, ou um incêndio provocado. Por que nós não consideramos S2, que seria uma descarga próxima à edificação, e por que nós não consideramos S4, que seria uma descarga próxima à rede? Pois bem, porque elas induziriam apenas um surto na rede, um impulso, não capaz de gerar eletrocução, não capaz de gerar princípio de incêndio, capaz apenas de gerar queimas de equipamentos, pois, como não estamos trabalhando com um hospital, a queima de um equipamento não seria um dano L1, que seria uma perda do tipo L1, perda de vidas humanas,
porque não temos nenhuma vida humana sustentada por um equipamento de uso vital. Também porque não temos L2, L3 e L4. Tão logo, essas foram as nossas medidas de projeto. Essa foi a nossa filosofia de projeto. Uma vez, veja bem, entendido quais são as perdas que você deseja calcular de acordo com a norma, L1, L2, L3 ou L4. Ora, entendendo qual é a fonte do dano, né? De que forma a incidência dessa descarga atmosférica impacta. Ora, entendendo qual é o dano consequente, você consegue trilhar uma trajetória de cálculo tranquila e coesa, como nós já podemos observar nesse roteirinho de cálculo que eu apresentei a vocês. Vamos retomar e vamos relembrar um pouquinho de que valores nós chegamos na última aula. O que foi que calculamos? Os valores calculados RA1 e RB1, consequentemente 1,17 vezes 10 a menos 6, e 2,93 vezes 10 a menos 5, esses dois componentes de risco, que se somado com os outros companheirinhos dele, vão dar o risco total calculado, que deverá ser comparado com o risco tolerado. Estes dois componentes, RA1 e RB1, são decorrentes do risco da fonte de dano descarga direta na estrutura, na edificação. Um raio que pegue no telhado ou na parede, que acerte a edificação em cheio, transferindo todo o seu potencial energético. RA1, choque. Vê-se que o risco de choque dentro da estrutura por uma descarga atmosférica direta está na ordem de 10 a menos 6. Choque. Vê-se que o risco de incêndio, RB1, 2,93 vezes 10 a menos 5, ele é razoavelmente maior. Esse risco de incêndio, RB1, esse risco de choque, RA1, são os dois componentes de risco derivados de uma descarga do tipo S1 direta à edificação. Por favor, olhem com atenção para esses dois números, 1,17 vezes 10 a menos 6 e 2,93 vezes 10 a menos 5. Observem com atenção. Qual deles é maior? Qual deles preocupa mais vocês? A componente do risco para pessoas por choque ou a componente por incêndio? Muito bem. RB1. A componente de risco por incêndio, ela é muito mais significativa. Circulem ela na mente de vocês. Porque se vocês tiverem que tomar alguma ação para diminuir o grau de o risco calculado, vocês têm que voltar sempre, possivelmente, na onde vai ser mais significativo mexer. RB1. Vocês não vão refazer o cálculo todo, vocês vão refazer partes desse cálculo. Bom, andemos mais um pouquinho. RUP1 e RVP1. Componentes por uma descarga elétrica direta na rede elétrica. 7,2 vezes 10 a menos 8 e 1,8 vezes 10 a menos 6. São baixos. Poderiam ser mais significativos se nós tivéssemos uma linha não com 200 metros, mas com 1 quilômetro ou com 2 quilômetros. Consideramos uma rede na região urbana, onde a baixa tensão estaria debaixo de um transformador de distribuição a não mais do que 200 metros. Verificamos no local e é isso mesmo, 200 metros. Se tivéssemos 1 quilômetro, provavelmente teríamos números mais significativos. Então, a componente por uma descarga atmosférica direta na rede elétrica é baixa. Vejamos, RUT1 e RVT1 são duas componentes derivadas de uma descarga atmosférica direta na rede de telefonia. Veja, 10 a menos 8, 10 a menos 6. 3,6 vezes 10 a menos 8
e 0,9 vezes 10 a menos 6. Quer dizer que aqui estão as 6 componentes de risco. Ora choque, ora incêndio, ora descarga atmosférica direto na edificação, direto na rede elétrica, direto na rede de telefonia. Quando você soma cada uma dessas 6 componentes de risco, você tem 3,3 vezes 10 a menos 5. Este é o seu risco total calculado. O risco de, ora, você ter um acidente com fatalidade ou com dano ao corpo humano por eletrocução ou por incêndio. 3,3 vezes 10 a menos 5. Lembrando que os valores típicos de risco tolerado, referente à perda de vida humana ou ferimentos permanentes, é de 10 a menos 5. Então, logo, o risco calculado é maior do que o risco tolerado. Portanto, há de se observar quais são as providências para que se reduza o risco total calculado. Se deu maior do que o risco tolerado pela norma, que é 10 a menos 5, 3,3 vezes 10 a menos 5, é maior que 1 vezes 10 a menos 5. Então, logo, é maior o risco calculado. É necessário tomar medidas. Se você analisa os componentes de cálculo de R1 e observa que apenas as componentes de RB têm a grandeza maior, a grandeza de 10 a menos 5, veja RB1. É o maiorzão deles, 2,93 vezes 10 a menos 5. E os demais componentes já têm ordem de grandeza menor, qualquer medida que busque reduzir os outros, como RA1, RUP1, RUT1, RVP1 ou RVT1, qualquer um deles que você mexer, não vai surtir resultado. Nenhum resultado. Vale a pena mexer em RB1. Ora, RB1 é o risco de princípio de incêndio ou incêndio devido a uma descarga elétrica direta na edificação. Veja que as componentes de cálculo, elas devem e elas precisam conduzir a resultados digeríveis, interpretáveis, razoáveis, consistentes, e verifique, você acredita seriamente que qual é o maior risco quando a gente fala de uma descarga atmosférica a essa edificação, a esse predinho que nós vimos? Claro, se uma descarga atmosférica durante a noite alvejar essa edificação e principiar um incêndio, as pessoas terão dificuldades até acordar. Elas permanecem muitos períodos, um período longo dentro da edificação e em períodos que elas estão dormindo, até ela acordar, até ela se dar conta que está acontecendo um incêndio. Quantos incêndios em prédios já não resultaram em fatalidades, em tragédias? A lembrar no edifício Joelma, a lembrar do edifício Strauss, que são residenciais, a lembrar na Boate Kiss, que as pessoas estavam em situação de diversão, alguns alcoolizados dentro da Boate Kiss, o que jovens estavam lá se divertindo, era isso mesmo. E o incêndio demorou a ser interpretado como uma necessidade de evacuação. Quando isso aconteceu, o pisoteamento. Quando isso aconteceu, falhas na rota de fuga. Então, o incêndio, nenhum desses 3 casos foram devido a raios. O Joelma foi a um ar-condicionado, o Andraus, instalações elétricas, a Boate Kiss, show de pirotecnia dentro da boate. Mas vejamos, um incêndio que derive de uma descarga atmosférica, de fato, será a maior preocupação. Não à toa, a instrução técnica 41 e o anexo K da instrução técnica 1 do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo dá prioridade à análise de risco e diz que você, para liberar uma edificação, é necessário fazer a análise de risco e dizer se a edificação está isenta do SPDA ou se ela precisa e se você já fez o SPDA e está conforme. Neste caso aqui,
Se nós tivéssemos chego ao cálculo de 1 vezes 10 a menos 5, que o risco calculado, e ele não fosse superior ao risco tolerado 10 a menos 5, você não precisaria de um SPDA. Aqui chegamos à hipótese, inclusive, de pensar em colocar medidas tais como detector de fumaça, avisador sonoro e visual. É uma possibilidade. Mas para este cálculo, não queremos deixar esta edificação isenta das medidas de proteção contra descargas atmosféricas. Então, relembrando que RB é calculado por número de eventos perigosos, ND, probabilidade de dano, PB, ou seja, há alguma medida tal como um SPDA classe 1, 2, 3 ou 4, vezes LB, que seria a probabilidade o tipo de dano, quantidade de pessoas, tempo que as pessoas permanecem ali. Devemos fazer uma análise de cada um dos fatores para levantar os possíveis ajustes que poderiam influenciar no cálculo do risco R1, de forma a levá-lo a um valor mais baixo. Para tanto, vamos voltar ao ponto onde os fatores foram definidos e calculados para a reanálise. Voltar ao ponto. Se você fez tudo no papel, na mão, isso vai ser complicado. Você vai ter que recalcular todos os fatores de RB. Se você está usando uma planilha em Excel, vai mudar somente a célula referente à medida que você vai gerenciar melhor, à medida que você vai tomar novas decisões de cálculo. Se tiver num software, melhor ainda. Da análise realizada, se pode concluir que, para os fatores ND, número de eventos perigosos, vezes a área de exposição, 0,117. E LB, que seria o tipo de dano, 25 vezes 10 a menos 5, a quantidade de pessoas, o tempo que elas ficam na edificação, não dá para alterar isso. Você, conforme a gente já brincou, conforme a gente já conversou, não é possível você alterar eventos climáticos, a própria norma fala isso. Não é possível você mudar a edificação para a Bahia, porque o proprietário tem o terreno ali, naquele lugar que ele te convidou a fazer o projeto. Não é possível você mudar ou restringir a quantidade de pessoas. Será que não é possível? Para este caso, não. Talvez em algum caso, sim. Então, entendemos que não é possível nem ND, nem LB. E aí, quem sobrou? Quem foi o fator da fórmula que sobrou? PB. Se é possível observar na tabela B2 e tomarmos a inclusão do SPDA, nível 4, 0,2, ou nível 3, 0,1, se terá uma excelente redução para a RB. Neste caso, consideramos o nível 3. Daria para considerarmos o nível 4. Daria para o nível 4. Seria possível? Porque nós teríamos que 3,3 dividido por 5, nós já teríamos aí 0,6. Mais vezes o nível 3, que é 0,1, dividido por 10, que daria 0,33, seria possível também. Avancemos um pouco no raciocínio. Vamos fazer a consideração do nível 3. O que é prática de mercado para edifícios residenciais? É comum. E ainda que o nível 3, nós não precisaremos fazer a análise do solo. Nível 4 e nível 3, nós não precisamos fazer a análise do solo. Nível 2 e nível 1, sim. Então, vamos avançar para o nível 3. RB, 0,17 vezes 0,1 vezes 25 vezes 10 a menos 5. RB, 2,93 vezes 10 a menos 6. Vamos somar novamente. R1 permanece. R1A, né? RA. RB, 2,93 vezes 10 a menos 6. Este foi o fator que nós alteramos na fórmula. Somando R1, R2, R3, R4, R5, R6, chegamos num novo número, 6,91 vezes 10 a menos 6.
Se nós tivéssemos usado o nível 4, com PB de 0,2, ainda seria legal, porque teríamos o valor de 9,83 vezes 10 a menos 6. Qualquer um deles, se você aplicar um SPDA nível 3 ou nível 4, já reduz sensivelmente o R total calculado. Ora, para nível 3, 6,91 vezes 10 a menos 6. Ora, para nível 4, um SPDA nível 4, risco 4, 9,83 vezes 10 a menos 6. Ambos menores do que 10 a menos 5, que é o tolerado. Neste momento, aplicando um SPDA, você chegou na conclusão que risco total calculado inferior a risco total, risco tolerado pela norma. Esta é uma solução muito adequada. Muito adequada. Vejamos mais alguns itens. Então, retornando ao cálculo de PB, vimos que a componente de PB, estrutura não protegida por SPDA, o fator de ponderação é 1. A estrutura protegida por um SPDA do tipo 4, 0,2, e a estrutura protegida por um SPDA tipo 3, 0,1. Então, logo, o fator de redução PB para o risco de RB, incêndio, por uma descarga direta, ele é muito impactado pela escolha de ter ou não um SPDA. E ali nós conseguimos, tanto com classe 4 ou classe 3, um SPDA classe 4 ou classe 3, atenuar o risco calculado a inferior ao risco tolerado pela norma. Poderíamos também ter trabalhado no fator de redução devido a danos físicos, dependendo do risco de incêndio, controlando a carga de incêndio dentro da edificação. E poderíamos também ter recalculado se mudássemos o fator de redução da perda e danos físicos devido às providências para reduzir a consequência de um incêndio. Se nós mexêssemos no cálculo na tabela C5 e na tabela C6, ora, quantidade de carga de incêndio para baixa, reduzindo, e aumentando as medidas de proteção contra incêndio, colocando lá um detector de fumaça automático, com sinalização sonora e visual para acordar as pessoas que estivessem dormindo e acelerar o processo de evacuação das pessoas no caso de um incêndio, também teria resolvido. Mas nós entendemos que qualquer uma dessas medidas, elas não seriam efetivas. Por que não seriam efetivas? Vamos pensar, detector de fumaça no Brasil. As pessoas dão uma manutenção periódica a cada 6 meses, fazem o teste correto quando você tem um detector de fumaça predial? Não, no geral não. Os bombeiros, os profissionais da área do Corpo de Bombeiros, eles sabem o como é difícil nós conscientizarmos a população que não é só obter o AVCB. Consegui liberação no Corpo de Bombeiro, agora os equipamentos ficam lá para o resto da vida encostados. Não. Uma vez que você tem, é necessário periodicamente checar extintores, checar hidrantes, dar reparo e manutenção em peças que foram danificadas ou envelheceram ou perderam sua função por qualquer outro motivo, alarmes de incêndio, fazer testes, simulados de evacuação. Isso acontece, mas isso acontece com raríssimas exceções. No geral, os equipamentos de combate a incêndio ficam esquecidos de fato e não verificados. Então, se você tem que tomar uma decisão e você é uma pessoa muito sensata, já vai direto no SPDA e fala, não, porque o SPDA é um elemento que também precisa de manutenção e inspeção, mas ele é mais robusto. E, se fosse um SPDA estrutural, então ele é inteiramente robusto, ele fica incorporado à edificação e lá ele vai ficar protegendo a edificação em toda a vida útil da edificação. Contra que, neste caso do nosso cálculo, incêndio devido à descarga atmosférica direta, cuja componente de cálculo considerada seria a RB,
perda de vida humana por uma descarga direta devido a um incêndio que venha a causar as fatalidades. Queridos, eu desejo que tenha ficado claro para vocês como fazer um cálculo de forma manual. Se não ficou claro, recorram à apostila, deem uma olhada novamente, refaçam os trechos de cálculo, passo por passo, vagarosamente. Se isso for interessante, porque há pessoas que isso será interessante, a pessoa quer desenvolver uma planilha, quer desenvolver um aplicativo, ou ela deseja fazer manualmente, por qualquer motivo que ela deseja. Para essas pessoas, refaçam os cálculos. Para os que isso não é tão relevante, eu aconselho que entendam as componentes das fórmulas, a importância das variáveis população, tempo de permanência, carga de incêndio, medidas de proteção contra incêndio, SPDA, classe 1, classe 2, ou classe 3, ou classe 4, e quanto eles pesam na ponderação de cálculo. Todos esses fatores, a questão da evacuação e pânico, a questão da carga de incêndio, conforme nós conversamos, todas as questões de que descargas atmosféricas podem adentrar a edificação por linhas telefônicas, por linhas de energia, a questão de que existem 4 fontes de dano principal, que seria a descarga direta na edificação, que pode causar incêndio, que pode causar eletrocução, a descarga ao lado da edificação, que pode queimar equipamentos de uso vital, a descarga na linha telefônica ou na linha elétrica direta, que pode causar incêndio ou eletrocução, a descarga próximo à linha de energia elétrica ou de telefonia, que pode causar um surto e uma queima de equipamento, e esse equipamento pode ser um equipamento de segurança pública, pode ser um equipamento de uso vital, pode ser um equipamento de combate a incêndio. Este é o mais importante do gerenciamento de risco. Uma vez que os senhores tenham entendido até aqui com sucesso os princípios básicos das descargas atmosféricas e como elas impactam as edificações, como o gerenciamento de risco se dá, então, a partir de agora, ficamos inteiramente livres para partir para os aplicativos. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um aplicativo gratuito que vocês podem utilizar online, e na outra aula vou mostrar para vocês um software profissional, o Proelétrica da Múltiplos. Gosto muito de usar esse software, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando para isso, mas se trata de um software de altíssima qualidade. Vou mostrar para vocês ferramentas computacionais para fazer o gerenciamento de risco. Para esse momento, é importante que vocês tenham entendido como se dá o gerenciamento de risco parte por parte. Muito obrigado e até a próxima aula.